Meus caros amigos, queremos dar sequência a esse estudo que estamos fazendo, mostrando a beleza da Virgem Maria, virgem, como dizia Santo Agostinho, antes do parto, virgem depois do parto e virgem durante o parto. Sim, Maria nunca perdeu a virgindade, nem antes, nem durante e nem depois do parto. Maria, não é? Sempre virgem, como diziam os padres da igreja, ai partenos. Partenos em grego quer dizer a virgem, ai partenos quer dizer sempre virgem. É por isso os relatos dos evangelhos, meus irmãos, entendem na concepção virginal uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humana. O que foi gerado em Maria vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, né? A sua noiva. Ela concebeu por obra do Espírito Santo. Por isso José não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Né? Quando José quis ir embora, naquele sonho, o anjo disse para José, não José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, porque nela foi gerada é obra do Espírito Santo. Não é obra de um homem. Então a igreja vê aí o cumprimento da promessa divina, né, do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e vai se chamar Emanuel. Então a igreja explica isso com bastante clareza. A igreja não tem dúvida de mostrar essa fé na concepção virginal de Jesus, né? Embora tenha havido desconfianças, críticas, incompreensões, mas a igreja não tem dúvida sobre isso. Né? Alguns querem comparar Maria com outras figuras lá da mitologia grega. Para a igreja não existe nada disso. A igreja diz que Maria foi sempre virgem. O aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar essa virgindade real, perpétua de Maria, diz aqui o catecismo no parágrafo 499, virgindade real e perpétua, quer dizer, sempre, mesmo no parto do Filho de Deus, mesmo quando Maria deu à luz, ela não deixou de ser virgem. Né? Alguém vai dizer, mas como? Nós dizemos, não sei, é milagre de Deus. Deus pode tudo. Um grande santo da igreja, São Cirilo de Jerusalém, fazia uma comparação muito bonita, onde ele dizia assim, a luz atravessa a vidraça de um lado para o outro, entra e sai sem quebrar o vidro. Por que o Verbo, o Filho de Deus, não pôde entrar e sair no seio da sua mãe sem rasgar as paredes do seu ventre, do seu útero? Pôde. É Deus, Deus pode tudo. E o Papa João Paulo II, uma vez, quando ele foi à cidadezinha italiana de Capua, onde esse dogma foi proclamado pela primeira vez, lá por volta do ano 300 e pouco, quando o Papa João Paulo II, em 1982, esteve lá em Capua, o Papa disse, não queiram entender isso pela medicina. Não, porque é um milagre. E milagre não tem explicação científica. Não é? Então, a igreja não tem dúvida de colocar que Maria é virgem realmente e virgem perpétua, mesmo no parto do Filho de Deus. Né? E com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A igreja repete isso, inclusive, na liturgia. Né? A liturgia da igreja celebra Maria como a eipartenos, né? Ou seja, aquela que é sempre virgem. Alguns, né, objetam, dizem, né, que a Escritura fala de alguns irmãos e irmãs de Jesus, como se Maria tivesse tido outros filhos, mas a igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Né? Com efeito, Tiago e José, que eram chamados irmãos de Jesus, lá em Mateus 13, 55, são os filhos de uma outra Maria, Maria discípula de Jesus, Maria de Cleófas, esposa de Cleófas,
que São Mateus em 28:1 chama de a outra Maria. Então tratam-se de parentes próximos de Jesus, conforme era uma expressão conhecida lá no Antigo Testamento. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que a língua hebraica era uma língua fraca, que não tinha muitas palavras. Então não tinha, por exemplo, a palavra primo. Não tinha a palavra parente. Então usavam a palavra irmão para os primos, para os parentes próximos. A gente vê lá o escritor sagrado dizendo que Ló, irmão de Abraão, mas lá na verdade era sobrinho de Abraão. Então, esses irmãos de Jesus, na verdade, são primos de Jesus. Um escritor judeu do século II, chamado Esegipo, ele explica isso. Ele explica que São José era irmão de Cleófas, aquele discípulo de Emaús, que Jesus caminhou com eles depois da ressurreição. E José era irmão de Cleófas, e Cleófas tinha 4 filhos, sendo que 3 eram discípulos de Jesus. Eram Tiago menor, Simão menor e Judas Tadeu. Por isso chamavam de irmãos de Jesus, porque eram primos de Jesus, filhos de Cleófas, que era irmão de São José. Ora, sendo São José o pai adotivo de Jesus e Cleófas irmão de José, os filhos de Cleófas eram primos de Jesus. Então, essa explicação ficou muito clara. E ninguém encontra no Evangelho alguém em que os evangelistas digam é filho de Maria, a não ser Jesus. O único que o Evangelho chama de filho de Jesus, o filho de Maria, é Jesus. Você não encontra nem um outro com essa especificação. E quando Jesus morreu na cruz, nós sabemos muito bem que não tinha mais ninguém ali. Então Jesus entrega a sua mãe para ser cuidada por São João. E São João leva Maria para sua casa. Por quê? Porque Maria não tinha outros filhos. Jamais um judeu entregaria a sua mãe para uma outra pessoa que não fosse da sua própria família. E assim fica, meus irmãos, entendido mais esse dogma da Virgem Maria, o dogma da sua virgindade perpétua. Ok? Depois nós vamos tratar ainda do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. E assim nós temos os 4 grandes dogmas sobre a Virgem Maria. Maria Imaculada, Maria Mãe de Deus, Maria Sempre Virgem e Maria Assunta ao céu, levada para o céu de corpo e de alma. E Deus escolheu, como nós vimos, Maria, aquela virgem humilde, santa, pobre de Nazaré, para ser a mãe do seu filho. Não foi escolher uma rainha, não foi escolher uma mulher importante, mas foi buscar aquela que era mais santa, mais pura, mais humilde. Tanto assim que a própria Virgem Maria, no seu canto do Magnífica, diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva, porque ele olhou para a pequenez da sua serva. Foi isso que encantou Deus quando viu Maria, a pequenez, a humildade. E Deus fez dessa menina a nova Eva. A primeira Eva foi soberba, a primeira Eva foi desobediente a Deus, não foi humilde e fez com que a humanidade inteira fosse lançada no pecado. O pecado entrou por Maria. Então Deus também tinha que tirar o pecado o pecado entrou por Eva. Então Deus tinha que fazer o pecado sair também através da mulher, ou seja, a salvação entrar pela mulher. Por isso Deus escolheu a Virgem Maria como a nova Eva, aquela que vai ser, ao contrário de Eva, humilde, obediente, pequena, mas que vai trazer o Salvador. E para isso, nós vimos, Deus fez de Maria aquela que era imaculada, ou seja, concebida sem o pecado original. É o primeiro grande dogma sobre a Virgem Maria que a Igreja proclama, que o Papa Pio IX proclamou em 1854. Mas é interessante a gente lembrar que em 1830, 24 anos antes, em 1830, a Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, aparecia lá na França, em Paris, na chamada Rua de Lubac, para uma virgem chamada Santa Catarina Labouré, não é?
a imagem de Nossa Senhora das Graças com os braços estendidos, derramando seus braços. E Nossa Senhora pediu para Catarina Labouré que mandasse fazer uma imagem, uma medalha, com aquela figura que ela estava vendo da Virgem Maria, e Catarina Labouré viu escrita com letras de ouro, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em letras de ouro que circundavam aquela medalha oval. Isso em 1830, Catarina Labouré. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta ejaculatória tão importante, né, que a gente gosta de rezar. Já anunciava que ela era imaculada, não tinha tido o pecado original. Por isso, 24 anos depois, 1854, o Papa proclamou solenemente o dogma chamado Munificentissimus Deus, a bula pontifícia Munificentíssimo Deus, onde o Papa então proclamou solenemente isso, que Maria, não é, foi concebida sem pecado original pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Então ela foi salva, não foi de graça. Maria também foi salva. O pecado não chegou a atingir Maria. Por quê? Porque Deus impediu com o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo nos cura do pecado original pelo batismo. E o sangue de Cristo impediu que o pecado original tocasse Maria. Por isso Maria também é salva por Jesus, mas salva de uma maneira diferente da nossa. Nós somos salvos depois do pecado, Maria foi salva antes do pecado, como que vacinada pelo sangue de Cristo contra o pecado. Isso que quer dizer que Maria é concebida sem o pecado original, não teve nenhum pecado também pessoal. Maria foi sempre santa. Não só do pecado original, mas de todos os pecados. E essa santidade, meus irmãos, resplandecente, absolutamente única da Virgem Maria, da qual ela é enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, da sua concepção, como diz o Concílio Vaticano II, vem inteiramente de Cristo, vem dos méritos do seu Filho, como disse o Papa, ela foi redimida dessa maneira mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, como diz São Paulo. Ele a escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para que ela fosse santa, imaculada na sua presença, no amor de Deus, como São Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. E os santos padres da igreja, aqueles padres da tradição oriental, que defenderam a igreja contra as heresias, especialmente nos primeiros concílios da igreja, esses grandes padres, eles chamavam a Mãe de Deus de toda santa. Pan-agia em grego. Pan-agia quer dizer toda santa, imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo, formada como uma nova criatura pela graça de Deus. Por isso, diz aqui o parágrafo 492 do Catecismo, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal, não só o pecado original, mas permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Quer dizer, o mal nunca tocou Maria. E é bonito como Maria aceitou esta missão de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1, 37 e 38. E aí aconteceu a história da salvação. Meus irmãos, essa palavra de Maria, essa abertura de Maria, é para nós também algo extraordinário. Cada um de nós também deve dizer a Deus, eu sou o servo do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, como o Senhor fez em Maria, segundo a tua santa palavra. É como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente faz assim, age assim, nós estamos imitando a Virgem Maria.
estamos agindo como Maria. Isto certamente alegra muito o coração de Deus. Santo Irineu, um grande santo doutor da igreja lá do século II, morreu mais ou menos por volta do ano 200. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, na Turquia, e que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista, que morava em Éfeso. Éfeso é perto de Esmirna, onde morava São Policarpo. E Santo Irineu era discípulo de São Policarpo. Santo Irineu escreveu que Maria, obedecendo a Deus, se fez causa de salvação, tanto para ela como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, né, outros padres da igreja diziam: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, quer dizer, o pecado, a Virgem Maria desligou pela fé. Desligou pela sua humildade, desligou pela sua grandeza. Então, comparando Maria com Eva, eles chamam Maria de Mãe dos Viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Veio a morte por Eva, mas veio a vida por Maria. Que bonito, meus irmãos. E depois o Catecismo fala no parágrafo 495 da maternidade divina de Maria. Quer dizer, Maria é mãe de Deus, como proclamou, que nós já vimos, o Concílio de Éfeso, no ano de 431, Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Nos Evangelhos, a gente vê Nossa Senhora ser chamada de a Mãe de Jesus. Ora, se é Mãe de Jesus, você vê lá em João 2, 1, né? São João, quando diz que ela foi às bodas de Caná, diz que estava ali nas bodas a Mãe de Jesus. Ora, se ela é chamada Mãe de Jesus, é Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Não existe dois Jesus. Jesus se tornou homem e Deus no seio da Virgem Maria. É claro que não foi Maria quem gerou o Verbo foi gerado eternamente, sem princípio, no seio do Pai. Mas quando o Verbo se fez carne, quando o Verbo se tornou Jesus, ou seja, encarnado, assumiu um corpo humano, uma natureza humana, uma vontade humana, então se tornou filho de Maria. Por isso Maria foi aclamada sob o impulso do Espírito Santo, desde antes do nascimento de Jesus, não é? Pela mãe de João Batista, Santa Isabel. Santa Isabel a chama de a mãe do meu Senhor. Lucas 1,43. Ora, nós sabemos que os judeus só usavam essa expressão meu Senhor, que para eles era Adonai, que substituía a palavra Javé, porque eles não usavam a palavra Javé em respeito a Deus, usavam o meu Senhor, o Adonai. Então, quando Isabel recebe Maria na sua casa, lá na cidade de Ain Carém, que existe até hoje o local, lá em Jerusalém, que a gente pode visitar, perto de Jerusalém, a gente vê Isabel saudando Maria como a mãe do meu Senhor, não é? Então, a mãe do meu Deus, a mãe, não é, do Iavé encarnado. Então, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente o seu filho na carne, não é outra pessoa, a não ser o Verbo, o Filho eterno, o Verbo do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso Maria confessa, a igreja confessa que Maria é verdadeiramente Theotokos, Santa Mãe de Deus, como proclamou o Concílio de Éfeso no ano de 431. E Maria foi sempre virgem. A virgindade de Maria é outra coisa maravilhosa. Deus quis deixar este sinal para indicar a nós quem seria a mãe do Salvador. E o sinal foi esse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho que vai se chamar Emanuel, Deus conosco. O profeta Isaías, 700 anos antes do Cristo nascer, já profetizou isso. Está lá em Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A primeira mãe da humanidade, Eva, era uma virgem. Era uma virgem. E pecou.
Então Deus quis uma nova virgem para também trazer a salvação à humanidade. Foi um sinal que Deus quis. Isso não quer dizer que o casamento seja menos nobre do que a virgindade. Isso não quer dizer que a mulher que se casa é menos importante do que a virgem que se consagra a Deus na vida religiosa. Não. Deus quis deixar um sinal, o sinal da virgindade. Por isso Maria, como diz Santo Agostinho, foi virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto. Por isso, desde as primeiras formulações da fé cristã, né, desde as primeiras, os primeiros credos que a igreja escreveu, ela sempre confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Portanto, Maria foi concebida de maneira virgem. E os padres da igreja, os grandes doutores da igreja, veem nessa concepção virginal de Maria o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, aquele grande santo mártir, que foi discípulo de São Pedro em Antioquia e que morreu mártir no ano 107 no Coliseu de Roma, né? Devorado pelos leões, morto pelos leões. Santo Inácio de Antioquia, lá no início do século II, dizia: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Olha o que diz aqui lá no primeiro século, não é? Santo Inácio de Antioquia, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na cruz por nossa salvação, sob Pôncio Pilatos, e sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. É uma palavra de Santo Inácio de Antioquia. Quando ele foi preso, foi levado para Roma e no caminho escreveu a carta aos cristãos de Esmirna, né? Aos herminenses. É bonita essa colocação de Santo Inácio de Antioquia, aí do final do século I. Então, os relatos do Evangelho, meus irmãos, mostram isso.